E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Renan e hoje eu estou aqui no canal da Seu Idioma para trazer mais uma aula, hoje mais uma aula de estruturas muito parecidas que tem aqui uma diferença sutil. E hoje eu vou trazer as estruturas to e so. Então se você curtiu o tema do vídeo, já vai deixando o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos que têm essa dúvida quando utilizar as estruturas to, so, exemplos, situações específicas para cada um desses termos em inglês e deixe aqui nos comentários temas para as próximas aulas, para os próximos vídeos nesse formato de aula. E se o seu objetivo para esse ano de 2025 é aprender inglês com professores que vão te dar suporte, vão te dar feedback 24 horas por dia, incluindo aulões, módulos, bônus e muito mais, clica aqui no link da descrição para você conhecer o método RRSLG do Pedro Galvão e aprender inglês de fato nesse ano de 2025. Então, dados os avisos, bora pro tema da aula. Hoje a gente vai falar sobre as estruturas to e so em inglês. Ok, pessoal, então aqui a gente tem as estruturas to e so e elas vão dar a ideia aqui de intensidade. Então, quero que vocês marquem isso primeiro, quero que vocês tenham isso em mente. As estruturas to e so, elas vão dar uma ideia aqui de intensidade, ok? Então, aqui elas vão ter uma diferença simples e sutil de contexto, e é o que a gente vai ver aqui através dos exemplos. Ok, então começando aqui pela estrutura to, pessoal, essa estrutura ela vai ser utilizada aqui quando eu quero falar de excessos. Primeira palavra que eu quero que vocês tenham em mente é a palavra excessos. Então aqui, to vai dizer que quando eu estou querendo exceder alguma coisa ou passar uma ideia de excesso, de uma coisa que está além do limite, ok? Então, excesso ou demasia. Então, essa coisa, ela tem muito conteúdo. Eu vou utilizar aqui o to nesse sentido, ok? Então, basicamente, quando a gente usa to, a gente quer dizer aqui que algo é mais do que necessário ou do esperado ou do desejado. Exemplos: This coffee is too hot. This coffee is too hot. Então, o café, ele tá muito quente. Eu espero que ele tenha um nível, assim, aceitável de calor e ele tá acima do aceitável. Então, nesses casos, eu vou utilizar o too hot. Um outro exemplo aqui: He's too young to drive. He's too young to drive. Então, aqui ele não tem a idade limite para dirigir. Ele é muito jovem para dirigir. Então, too young to drive. Eu também posso utilizar o to num contexto em que eu espero que as pessoas tenham tais características e essas características ultrapassam o esperado, o aceito socialmente. Então, por exemplo, he's too tall. He's too tall. Ele é muito alto. Ele é mais alto que o esperado. Ele tem o quê? 2 metros de altura. Então, eu digo he's too tall. Falando aqui de classe gramatical, né? O to, ele vai ser geralmente utilizado ao lado de um adjetivo ou um advérbio aqui no grau elevado. Então, para dar essa ideia aqui de intensidade. Uma outra característica do to é que, normalmente, em inglês, a gente usa o to em frases negativas para dar uma ideia aqui de eu não quero fazer tal coisa por estar de tal maneira, de uma maneira geralmente negativa. Exemplo aqui: I'm too tired to go out tonight. Então, eu tô tão cansado, tô cansado demais para sair essa noite. Então, é basicamente uma forma negativa, né? Uma forma aqui desanimada de dizer que eu não quero fazer tal coisa. Então, I'm too tired to go out tonight. Outro exemplo aqui nesse mesmo contexto, ok? Então, the movie was too boring for me. O filme foi muito entediante para mim. Então, nesses contextos aqui, né, que eu quero negar alguma coisa e que eu quero justificar através de intensidades geralmente negativas, eu também vou utilizar o to. Agora, galera, a gente tem o so. Quando e como utilizar o so? Pessoal, o so ele também é utilizado aqui para intensificar, mas geralmente é qualidade ou quantidade de algo e geralmente ele é associado a algo positivo. Então, a gente vai utilizar de uma maneira positiva dentro do contexto da frase, ok? Eu também vou utilizar aqui para mostrar um efeito causado por algo. Então, o so, ele vai ser usado para expressar algo extremamente ou muito, mas sem essa ideia de exagero, tá? Eu não vou utilizar aqui numa ideia que extrapola o esperado e eu geralmente vou utilizar em contextos mais positivos, ok? Então, para intensificar atributos positivos, the movie was so interesting. The movie was so interesting. Percebe aqui que se eu utilizo to, fica estranho dizer, por exemplo, the movie was too interesting. O to, ele já me deixa com baixo astral, assim, já me deixa com uma ideia de que eu vou reclamar disso, enquanto que o so, ele vai me dar uma ideia mais de otimismo, uma coisa boa. Então, the movie was so interesting. O filme foi muito interessante. Então, o so, ele vai ser utilizado aqui para intensificar coisas ou situações geralmente boas. Um outro exemplo seria she's so beautiful. She's so beautiful. Então,
She's so beautiful. Então ela é muito bonita. Estou intensificando a beleza dela de uma forma positiva. Então, nesses casos, eu vou utilizar o so. Ok, então para mostrar aqui no sentido de efeito ou resultado de algo. He was so tired that he fell asleep immediately. Então ele estava tão cansado que ele dormiu imediatamente. Então aqui eu tenho uma situação de causa e consequência. O so ele vai ser usado aqui para mostrar o efeito ou o resultado de uma outra ação. Então aqui qual foi a situação que gerou ele dormir imediatamente? O fato dele estar muito cansado. Então, he was so tired that he fell asleep immediately. Outro exemplo, the soup was so delicious. Então aqui a sopa ela tá muito deliciosa. Então poderia utilizar aqui, por exemplo, the soup is so delicious that I ate it twice. Então, a sopa ela estava tão deliciosa que eu comi 2 vezes. Então, nesse caso, eu vou utilizar o so para dar essa ideia aqui de causa e consequência de resultado. Diferenças importantes entre to e so. O to ele vai ser usado aqui quando há um excesso, algo que extrapola o aceitável. Também usamos o to quando eu tenho aqui algo que é mais do que o necessário ou desejado ou esperado. E também em contextos mais negativos, com uma conotação mais pessimista, mais negativa. Exemplos, the book is too long, the book is too long. Então, o livro ele é muito grande, ele é muito longo, eu não tenho paciência para ler isso tudo. Então, que ele está extrapolando a quantidade de páginas, o tamanho de um livro, né? A quantidade de páginas de um livro que eu considero aceitáveis para ler. Enquanto que o so, ele geralmente vai ser usado para intensificar algo de uma maneira positiva ou para indicar aqui um efeito ou um resultado. Então, exemplo, the dress is so beautiful. The dress is so beautiful. O vestido é muito bonito. E agora para ver se vocês entenderam a diferença e deixem aqui o exercício utilizando to e so com o que a gente viu na aula de hoje. Vou querer que vocês deixem esse exercício aqui nos comentários. E é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo.